Nesse vídeo, seguindo a ideia do ZModeler, a nossa próxima ferramenta é a Unweld. E essa ferramenta está disponível, né, dentro de Face e também dentro de Edge. E o que essa ferramenta faz é basicamente separar para você, né, seu modelo aqui em partes. Então, por exemplo, eu estou aqui com Edge selecionado, cliquei aqui na linha, né, ele vai criar para mim uma linha aqui. Só que a diferença é que agora quando eu isolo esse modelo, né, e puxo aqui para cima, ó, você percebe que ele cortou o modelo em dois e colocou ainda assim uma sustentação ali para mim no lado de dentro. Então, o que é interessante, né, dessa ferramenta é que você pode utilizar para fazer algumas formas complexas, né? Por exemplo, aqui que eu tenho essa conexão, né, que eu criei aqui um corte no modelo, coloquei uma linha de sustentação. Então, ao invés de utilizar várias ferramentas, né, para fazer esse processo, você pode utilizar o Unweld. E agora, se eu utilizar, por exemplo, aqui o Dynamic com Crease, né, vou diminuir aqui o nível do Crease. Agora você tem aqui o encaixe, né, bem certinho aqui, baseado aqui no Edge Loop do modelo. No caso aqui eu usei em Edge, né, mas você pode utilizar, por exemplo, aqui em Face, que você tem dois targets, né, Polygroup Island, que no caso ele vai pegar todos os polygrupos que tem aqui na mesma ilha. Então, por exemplo, essa ilha verde aqui, ela é um polygrupo, né? Então, se eu selecionar o Polygroup Island e der um clique aqui, ele vai separar toda a borda para mim, ó. Você vê que ele já colocou aqui a sustentação. E se eu utilizar agora o Dynamic, ele já vai criar para mim essa borda, né? Um pouco mais rígida. Posso até aqui modificar a questão do crease. Ele já vai ter uma diferença ali na borda. Mas é sempre importante lembrar que ele transforma isso em dois modelos, né? Então, nesse caso, a borda aqui ela está um pouquinho diferente, mas tem que considerar que são dois modelos aqui. Para isolar o modelo, né, da forma como eu estou fazendo aqui, eu estou selecionando o Transpose, segura o Ctrl, clica e arrasta, que ele vai fazer aqui, né, separação por máscara, né, baseado aqui na topologia do modelo. Aí você consegue separar os dois aqui. E você também pode fazer isso, né, dentro aqui do modelo, por exemplo, utilizando uma única face. Eu vou utilizar agora a ideia do Poly aqui dentro de Target. Então eu dou um clique aqui, ele criou aqui uma sustentação também com Crease, né. Vou ativar o Dynamic Subdiv. Posso colocar aqui o nível diferente de Crease e agora eu tenho esse formato aqui arredondado. E lembrando que são dois modelos, então aqui ele já separou para mim em duas partes. Isso já facilita bastante no meu processo ali. Agora, uma coisa importante, existe uma diferença, né, entre você selecionar aqui Polygroup Island ou Poly e você utilizar aqui a ideia da ilha desse polygrupo, né, que eu tenho aqui todo esse quadrado verde, e você utilizar a tecla Alt para selecionar um polígono para aplicar essa função aqui. Então, por exemplo, se eu utilizar Polygroup Island e der um clique, você percebe aqui que ele fez, né, em toda a volta do modelo. Se eu utilizar a mesma função aqui e selecionar com a tecla Alt os polígonos que eu quero, ele vai colocar algumas linhas a mais aqui no centro, né? Então você vê que aqui, ó, ele já separou para mim no meio. Isso aqui não é tão interessante porque quando você coloca subdivisões aqui, vão adicionar o Dynamic, ele já me dá uma mensagem dizendo que tem várias linhas aqui que estão compartilhadas, né, saindo do mesmo polígono. Isso aqui está acontecendo porque aqui na parte de baixo, onde eu fiz essa separação, ele colocou linhas, né, entre os polígonos. Então não é tão interessante porque aqui ele tem uma linha, né, que está sendo conectada em vários polígonos ali. Isso aqui é um erro que a gente tem aí no 3D, que é chamado Manifold Edges, que tem muitas dobras, né, na mesma linha. Isso aqui normalmente sempre dá problema, principalmente aí quando você tenta abrir a malha, né, nas UVs, assim, isso aqui pode causar problemas. Então, assim, não é interessante utilizar essa função quando você está com a tecla Alt pressionada, né, porque ele vai considerar cada polígono que você selecionou e vai aplicar a função. Então, o que é interessante utilizar? Você pode voltar aqui, selecionar o quadrado que você quer, Ctrl Shift para isolar, converte ele em um novo polygroup. Agora sim, você pode utilizar a função aqui, Group Island, que daí ele vai fazer só aqui na borda e eu posso aplicar a subdivisão normalmente, que ele não vai ter nenhum tipo de problema aqui na malha. Então, ou você utiliza, né, a ideia do polygroup, ou você utiliza apenas em um único polígono, para ele não ter problema também de colocar várias linhas ali. Agora, isso também não quer dizer que você não possa utilizar, né, a ferramenta aqui só em poly várias vezes. Eu posso colocar aqui, ó, os 4 normalmente e posso adicionar minhas divisões. Então ele vai fazer a forma ali, né, baseada na onde eu selecionei. Só que qual é a diferença? É que quando você seleciona o polígono aqui e aplica, ele está fazendo em todos os polígonos de uma vez só. Então ele acaba soldando os vértices ali do meio. Então aí sim você vai ter, né, esse problema aqui da mensagem. Se você simplesmente utiliza um polígono de cada vez, então ele não vai soldar os vértices, porque ele entende, né, que esse polígono aqui já está pronto, então ele considera ele ali finalizado, aplica no próximo e assim sucessivamente. Então agora eu posso utilizar normalmente aqui a subdivisão, até se eu converter no novo polygroup aqui, separar esse cara, você vai ver que tem linha ali no meio, só que na verdade, né, a ponta dela aqui de fora, ó, ela está toda separada. Então isso aqui já é uma diferença, né? Se você seleciona e coloca tudo de uma vez, ele vai soldar também essas pontas aqui. Então fica aí a dica também. E a mesma ideia, né? Você vai conseguir aqui em Edge. Então eu coloco em Edge, Edge completo, né? Você tem várias outras opções aqui.
Então, o Edge Loop completo, ele vai separar para mim todo o Edge Loop. Você tem Polyloop, né, que seria a mesma ideia. Ele vai basear aqui no loop do polígono que você está selecionado e vai também recortar o modelo. Edge Loop Partial, você vai separar a Edge, né, baseado aqui nas conexões laterais. Então, onde ele chegar e tiver uma conexão aqui com mais de uma linha, ele vai entender, né, que é o final do loop. Então, quando eu clico aqui, você vê que ele separou só essa lateral para mim. E aí, quando eu adiciono divisões, você vai ter só ali com a linha de sustentação. E aqui, utilizando Edge, você tem também a opção de fazer essa sustentação com Edge, só que quando você tem um modelo fechado, você não vai ver nenhuma diferença, porque ele não vai conseguir colocar, né, uma única linha aqui atrás, ele vai conseguir dar um extrude aqui para fazer, né, novamente aquela mesma ideia de várias linhas saindo do mesmo vertex, né? Então você vai ver essa função aqui quando você tem uma malha aberta. Por exemplo, eu posso colocar aqui a função de deletar. Vamos deletar uns polígonos aqui. Vou pegar a função de unweld em edge. E agora sim, quando eu clicar aqui na lateral, você vai ver que ele extrudou uma linha aqui para fora. Então isso daqui você só vai conseguir perceber, né, quando você está utilizando a função aqui com uma área do seu modelo aberta, né? E aqui você pode vir clicando aqui nas laterais, que além dele adicionar essa linha, né, ele também está grudando os vértices ali. Então eu posso aqui tirar o crease, por exemplo. E se eu adicionar divisões, ó, você vai ver que todas as linhas agora estão conectadas. Então é uma forma também, né, de você utilizar isso como um extrude, né, de edge. Você pode extrudar essa linha e movimentar ela aqui com um move, né, para onde você quiser. Mas sempre lembrando que essa extrusão que ele faz é sempre perpendicular à linha. Então, por exemplo, se eu clicar uma vez aqui, ele extruda para baixo. E se eu clicar novamente, ele vai extrudar lá para trás e assim sucessivamente, né? Posso clicar aqui novamente, ele vai subir. Ele vai ficar sempre fazendo perpendicular, negativo a normal, então ele sempre vai extrudar para baixo ali. Agora, uma coisa interessante também sobre as edges, né, é que assim, já que você tem a opção aqui de fazer essa sustentação com um edge loop, né, no caso ele vai criar aqui essa linha de sobra sustentando. Se você utilizar a tecla Alt, você consegue separar a linha. Então, no caso aqui, eu utilizei o Alt, ele criou a mesma sustentação aqui fora, que seria o crease. Se eu simplesmente movimentar o modelo aqui para cima, ó, você vai ver que já não tem mais a linha de sustentação, mas ele está com o modelo cortado. Então, sempre que você for separar uma edge, você pode utilizar o unweld, e aí você utiliza a tecla Alt, e ele vai separar para você esse modelo, né, em várias partes, sem colocar a linha de sustentação. Isso também funciona, né, para todas as outras funções aqui. Eu posso utilizar Edge Loop Partial, então eu vou clicar aqui embaixo com a tecla Alt. Adicionei aqui as divisões, retirando o crease. Então você vai ver ó, que está todo mundo aqui separado, né, sem aquela linha de sustentação. E aí você pode também utilizar em outros modelos, né, por exemplo, eu posso pegar uma esfera, selecionar aqui alguma área, né, que eu queira que tenha um corte, por exemplo. Ctrl Shift para isolar, crio um novo polygroup aqui nessa área e utilizo agora dentro de Face, Unweld, Polygroup Island, e aí cliquei. Ele já fez a separação, então eu posso colocar aqui as subdivisões dinâmicas, ele vai colocar um crease, eu posso alterar agora o valor dessa subdivisão, né, aumentar um pouquinho e diminuir o crease aqui, crease level, e aí você tem, né, a peça ali cortada, e aí você pode aqui selecionar a peça e mandar também ela um pouquinho mais para dentro. Posso fazer aqui a mesma coisa, né, utilizando essa mesma opção, só que por Edge, então vou colocar aqui Edge Loop completo, cliquei, ele já fez o corte para mim, e assim eu posso vir cortando o modelo, né, de várias formas, ele sempre vai adicionando para mim ali um corte diferente na malha. Então é uma opção interessante você criar, né, vários formatos aí. Essa opção ela é bem mais rápida do que você ter que utilizar todas as outras ferramentas aqui para poder criar um corte. E o interessante é que ela também é bem consistente, né? Sempre que você clicar, você vai ter o mesmo corte sendo feito, né? Então isso aqui facilita bastante aí o seu trabalho, né? E essa função eu gosto bastante de utilizar aqui o Dynamic Subdiv, porque ele me possibilita alterar, né, o meu modelo base e manter, né, a visualização aqui com as subdivisões, então já consigo ver exatamente o que eu estou fazendo aqui. Inclusive a gente tem no canal um vídeo falando especificamente sobre as funções aqui da Dynamic, né, da subdivisão dinâmica. É bem interessante para você utilizar junto com o ZModeler. Dá uma pesquisadinha lá para você conseguir, né, ter mais informação dessa ferramenta. E aqui você vê que eu estou fazendo, né, de uma forma muito simples todos esses cortes, sem muito trabalho, né? Então, assim, fica a dica para você aí, para você utilizar essa opção. Espero que tenha sido útil para você, né, essa ferramenta. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo. E é isso aí, valeu, até a próxima.